capítulo 15, versículo 12 a 22, o texto da nossa meditação desta manhã. Nelson, não esqueci de você, Nelson. Seja bem-vindo. We are glad to have you, Nelson. My prayer that the Lord bless you, even though I don't have the PowerPoint in English this morning. I hope Nelson will translate a little bit for you, okay? God bless you. Minha querida irmã Eugênia e da irmã Urânia também, feliz pela sua presença. Eu não quero deixar de cumprimentar ninguém. Se eu esqueci algum, me puxa a orelha depois, tá bom? Mas estou feliz de ver os filhos aqui acompanhando seus pais nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 22. Assim diz a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Santo Deus, tendo lido a Bíblia, a Tua Palavra, e sabendo que ela foi inspirada, toda ela, pelo Teu Espírito Santo, nossa súplica humilde e ardente é que o Senhor, o Teu Espírito Santo, venha testificar com o nosso coração, a nossa mente, o mais íntimo da nossa alma, que Cristo vive. Ele ressuscitou. Aleluia. Fala ao nosso coração pela Tua Palavra nesses poucos minutos que temos, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Hoje é o domingo da ressurreição. E digo que é o fato mais importante da cristandade e do cristianismo. E o texto que escolhi, o texto que acabei de ler, foi escrito por uma das mais, se não a maior autoridade a respeito da ressurreição, o apóstolo São Paulo, aquele que antes foi um dos mais cruéis perseguidores da igreja. Ele era um fariseu dos mais dedicados na sua religião, mais zeloso do que todos, ele mesmo podia argumentar isso, um homem muito culto, mas um homem que por zelo da sua religião, ele pegava a carta com os sacerdotes, e com os sacerdotes autorizando, ele seguia pelas cidades, prendendo os cristãos, levando-os a julgamento, e alguns sendo mortos até sem julgamento, como foi o caso do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que diz a Bíblia, depois que Estevão pregou um maravilhoso sermão, as pessoas o arrastaram para apedrejá-lo e colocaram suas roupas aos pés de Saulo de Tarso, que mais tarde veio a ser Paulo. E ele consentiu ali na morte de Estevão, sem julgamento, sem nada, porque mesmo que fizesse um julgamento seria uma farsa, porque Estevão simplesmente pregava de Jesus e nenhum mal fez. Esse homem conseguia cartas dos sacerdotes por vários motivos, mas um dos principais é que, sendo ele fariseu, ele cria na ressurreição. Os sacerdotes geralmente eram da linha dos saduceus, uma outra divisão do judaísmo que não cria na ressurreição, não cria na alma, eles criam em Deus somente para essa vida. E então era muito fácil os sacerdotes darem carta para perseguir aqueles que falavam que Cristo ressuscitou.
porque ia defender a posição deles de que não há ressurreição. E então, nesse complô, Paulo ia seguindo, até que um dia, na estrada de Damasco, quando ele perseguia os cristãos, caminhava para prender mais cristãos, o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele. Você pode ver isso em Atos capítulo 9. E Jesus Cristo disse a ele que duro era recalcitrar contra os aguilhões. E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Paulo perseguia a igreja, mas enquanto perseguia a igreja, na verdade ele estava perseguindo a Cristo, e acabou encontrando a Cristo, só que de uma maneira diferente do que ele esperava. Paulo ficou cego, não conseguia ver mais nada, só ouvia aquela voz de Deus. E em alguns dias de cegueira, na casa de um tal de Ananias, um cristão, que estava na rua direita em Jerusalém, onde era a sua casa, Paulo teve novamente a visão. Ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor e tornou-se, como disse, se não o maior, um dos maiores defensores da ressurreição, porque ele teve um encontro com Cristo vivo, uma testemunha ocular do Cristo ressuscitado. Ele foi feito então apóstolo, porque para ser apóstolo precisava ter uma experiência com o Cristo ressuscitado, ter uma experiência da ressurreição. E assim, Paulo, convicto dessa mensagem da ressurreição, ele não temeu colocar à prova tanto ele como os demais discípulos, e autorizou-nos, a qualquer leitor das Escrituras, considerá-los mentirosos, caso não fosse verdade que Cristo ressuscitou. Como eu disse aqui, e vocês ouviram a leitura do texto, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Para explicar isso, vamos voltar os olhos para o texto. Vamos ver em primeiro lugar o que diz o apóstolo Paulo no versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Está dizendo, todo o nosso trabalho, tudo que nós estamos anunciando é em vão, porque estamos falando de alguém que está morto e estamos dizendo que está vivo. Estamos perdendo o nosso tempo. Em seguida ele diz: e também a vossa fé é vã. Por quê? Porque vocês estão crendo nas coisas que dizemos que não são verdades. Vocês estão crendo em vão. É como pessoas que creem nos ídolos, que creem em santos, que não creem unicamente em Deus. Quando Jesus disse que o caminho para o Pai é só Ele, não existe outro. Pode ter muita fé, e eu vejo muita gente que tem muita fé, de admirar, mas põe a fé no objeto errado. Em vez de pôr em Jesus e confiar nele, porque só Ele salva o pecador, põe a fé em tantas coisas e até na religião. E religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. A sua religião não pode salvá-lo. A nossa religião também não pode salvar. O que nós fazemos é anunciar Jesus Cristo, porque só Cristo salva o pecador. E foi isso que Paulo fez. Sendo muito religioso, ele declarou que todas aquelas coisas que ele considerava importantes, ele considerou como lixo. Não valia mais nada. Ele chega a dizer até como esterco, para conhecer a Cristo. E quando ele ia às pessoas, ele dizia: olha, eu não vou a vocês com sabedoria humana, mas aquela que o Espírito Santo ensina. Então nós vimos que Paulo mostra que a pregação, se Cristo não ressuscitou, é vã. A fé é vã. E em terceiro lugar, ele diz: nós somos falsas testemunhas. É isso que ele diz dele e dos demais apóstolos. Versículo 15: assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque havia na igreja um grupo que vinha do grupo
saduceu, que tinha aquela ideia contra a ressurreição e começava a semear minhoca na cabeça dos crentes. Ideia de, não tem esse negócio da ressurreição, que Cristo vai voltar, isso não existe. Então Paulo disse, olha, se não tem ressurreição, então o maior mentiroso nem somos nós, é Jesus. Porque ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. E era tão clara a mensagem de Jesus, que os próprios sacerdotes, que não criam em ressurreição devido à sua doutrina dos saduceus, mandou que se colocasse guarda na porta do túmulo, porque Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Então eles disseram a Pilatos, põe guarda tomando a conta da porta do túmulo, porque ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Atos 2,32, quando o apóstolo Pedro pregou o seu grande sermão, que quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia e foram batizadas nas águas, Pedro disse no seu sermão, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós. Ele estava falando a um auditório, pessoas que tinham sido testemunhas e sabiam o que falavam. Pessoas não somente cristãs, mas havia um número enorme de judeus ali em Jerusalém que não eram cristãos, e ouviram, e tão convencidos foram da realidade de que Cristo vive, que nesse livro de Atos capítulo 2, a Bíblia diz, quase 3.000 se converteram e desceram as águas. Eles proclamaram que estiveram com Cristo 40 dias, comendo e bebendo com Ele. Atos 10, 39 a 43. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este Jesus, Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E não havia como o apóstolo Paulo, Pedro e os demais apóstolos e cristãos daqueles dias estarem enganados. Se uma pessoa tem uma visão ou uma experiência emocional, pode ser algo muito subjetivo, e você pode dizer que teve uma alucinação, era tão fanático que ele pensa que viu Jesus. Mas se você volta os olhos para o começo desse capítulo, nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo argumenta: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, isto é, as profecias do Velho Testamento anunciavam que Cristo morreria pelos nossos pecados. Você pode abrir em Isaías 53, por exemplo, e ver isso. E que foi visto por Cefas. Cefas era Pedro. E depois pelos 12. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Então veja, ele não está falando de a impressão que alguém teve. Ele está dizendo que havia mais de 500 pessoas que viram. Mais de 500. Uma pessoa ser sugestionada é uma coisa, mas mais de 500 ver alguma coisa, ninguém pode desmentir que é verdade, porque uma grande multidão viu Cristo ressuscitado. E não só isso, anos se passaram. E Paulo teve um encontro com o Cristo vivo no caminho de Damasco, quando perseguia os cristãos. Então, não havia como estarem enganados. De duas uma: ou eles disseram a verdade,
ou eram mentirosos, enganadores, fraudulentos. E o resultado de crer na sua palavra, o próprio apóstolo Paulo diz, é que ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Quando eu falo de Jesus para uma pessoa, eu não gosto de forçá-la a entregar o coração a Jesus quando está orando comigo, para que ela não fique constrangida. Mas se eu percebo que a pessoa está com dúvida, eu digo, quando for para a sua casa, entra no seu quarto, se ajoelhe e diga a Jesus, Senhor, se o que esse pastor falou é verdade, me mostra. Fala ao meu coração e eu me rendo ao Senhor como Salvador. E sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que Ele está vivo. E se a pessoa chamá-lo, Ele atende. Se invocar o seu nome, será salvo. Se eu tivesse dúvida disso, eu não seria tolo de falar para alguém, vai sozinho e ora. Eu ia fazer força que a pessoa orasse comigo ali. Mas eu sei que não sou eu. É Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, diz a Bíblia. E ninguém mais interessado na salvação de uma alma do que o próprio Deus. Por isso eu falo. E eu tenho visto pessoas dizendo depois, pastor, funcionou. Eu esqueço, funcionou o quê? Aquilo que o senhor falou, eu fui em casa, eu ajoelhei, eu orei, entreguei a vida a Jesus, eu senti a presença de Deus, uma paz. Eu não sei explicar, mas hoje eu sei que eu estou salvo, porque Jesus entrou na minha vida. Ele perdoou o meu pecado, salvou a minha alma. É as experiências que as pessoas têm, porque Ele vive. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse, se Ele não ressuscitou, nós todos somos mentirosos. E sabe qual era a pena em Israel para o profeta que mentia? Que era apedrejamento. Um profeta que profetizava e não acontecia, devia ser apedrejado, porque falou o que Deus falou, ou que Deus não falou. Por isso, tome muito cuidado com essas pessoas que fazem profetadas hoje. Tem muita religião aí que a pessoa profetiza coisa para você, profetiza coisa para o outro. Cuidado, porque quando não acontece, você sabe, isso não vem de Deus. Fica esperto. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, e ainda permaneceríamos em nossos pecados. Aquele que morreu não seria o Filho de Deus, tal pessoa não mereceria a nossa fé, porque de maneira nenhuma Ele era o Salvador da humanidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se uma pessoa diz que é cristã e não crê que Cristo ressuscitou, ela está perdendo tempo. E Paulo diz, se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque você fica gastando a sua vida numa religião, como muitos gastam em suas religiões, e quando chega perto da hora da morte, diz assim, se tiver céu, eu espero que Deus tenha um lugarzinho lá para mim. Quer dizer, que adiantou andar a vida inteira e não sabe nada, não tem nem certeza para onde vai a sua alma. O Evangelho não é isso. O Evangelho é certeza. Em Romanos 1,16 o apóstolo Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, de todos, não é de um ou dois. Todo que crê no nome do Senhor Jesus será salvo. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, nós vemos nesse texto, e eu vou pular um pouco da minha mensagem, senão vai ficar mais do que o tempo me permite, que Cristo ressuscitou. Porque Paulo nos convida a fazer todo aquele exercício mental, a analisar, e quando chega no versículo 20, ele declara, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito a primícia dos que dormem. Então, ele fez toda aquela argumentação para que você pense, não porque ele tivesse dúvida, mas para que quem tivesse dúvida, ou quem tem dúvida, saiba que Cristo vive. E nós não falamos simplesmente de teoria, daquilo que lemos na Bíblia, mas da nossa experiência com Jesus. Era isso que Paulo fazia. Ele não estava somente usando o Velho Testamento e as Escrituras do Velho Testamento. Ele estava agora sendo usado pelo Espírito Santo para escrever o Novo, para testificar que Ele
teve uma experiência com o Cristo vivo. É por isso que Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Testemunha é aquela pessoa que presenciou um acontecimento. Você não pode ser testemunha de alguma coisa que você ouviu falar. Não serve, o juiz não aceita. Para testemunha tem que ser alguém que viu com os próprios olhos, que ouviu com seus ouvidos. E quando o apóstolo São João escreve a sua primeira epístola, ele fala: aquilo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, e que nós palpamos da palavra de Deus, falando a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo é a palavra de Deus encarnada, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isto vos compartilhamos, bicho. E é isso que Paulo está dizendo, e é isso que eu estou compartilhando, porque desde que encontrei a Cristo, ou posso dizer que Cristo me encontrou porque eu estava perdido, a minha vida mudou. Eu posso falar dele com tanta convicção, com tanta certeza, porque eu ando com ele cada dia. E outros que aqui estão sentados podem falar disso. Não é religião, é relacionamento. É mais do que uma religião, é andar com Deus. E era isso que Paulo falava. Porque religião, quando Jesus veio, já tinha muitas. Foram inclusive os religiosos que entregaram Jesus a Pilatos, porque eles queriam religião, mas não relacionamento com Deus. E muita gente hoje se satisfaz em ter uma religião, mas quando fala que precisa entregar a vida a Jesus Cristo, que só Cristo salva, acham que é muito pouco. As pessoas não, mas nós temos que fazer algo para ser salvo, quando Jesus já fez tudo. Ele é a fonte de toda a riqueza e de todo o bem. Ele é rico, nós somos pobres. Ele tem tudo, nós não temos nada. E é nessa condição que nós temos que vir a Ele, humildemente, suplicando: Senhor, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, escreve meu nome no livro da vida no céu, Senhor, para que naquele dia, quando o Senhor abrir os livros, o Senhor veja lá o meu novo nome e eu tenha entrado na glória. Mas tem um outro livro, a Bíblia fala, e não é só um, são outros. A Bíblia fala que Deus abriu o livro da vida e os livros das obras. Sabe por quê? O livro da vida é suficiente para escrever o nome dos remidos, porque a Bíblia fala que o caminho para o céu é estreito, e são poucos que entram por ele. O caminho para o inferno, a Bíblia diz, é largo, e muita gente quer andar por esse caminho. Então a Bíblia diz que ali é o livro das obras. Muita gente confia nas suas obras, na sua religião, na sua bondade, e não confia no sacrifício que Deus ofereceu. Para eles a ressurreição de Cristo não tem valor nenhum, e os nomes deles estarão no livro das obras. Mas sabe o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Então, com Deus é assim que Ele trabalha. Ninguém vai chegar no céu e se gloriar: Senhor, olha, eu fui um crente que o Senhor está de parabéns pelo crente que acertei. Não. Quando Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o Senhor disse para ele: Pedro, não tem ninguém que não tenha deixado pai, irmão, irmã, amigos, riquezas, que não receba 100 vezes mais. Então veja, tudo que você pode deixar por Jesus é nada em comparação com tudo que Jesus tem para lhe dar. E mais do que Ele pode lhe dar nessa vida, não há coisa mais gostosa, meu amigo, meu irmão, do que ter o melhor amigo como sendo o Senhor de todas as coisas, o Criador desse universo. Andar com Jesus e saber que um dia estará com Ele na sua glória. E saber que um dia, quando você partir daqui e chegar à presença de Deus, Ele vai dizer: servo bom, serva boa e fiel. Sobre o pouco foste fiel, mas sobre o muito te colocarei. É isso que Ele promete na Bíblia. Cristo vive. Aleluia. E a Bíblia nos diz uma coisa: que Cristo morreu por todos. Segundo aos Coríntios, não na primeira, na segunda carta agora, capítulo 5, versículo 15. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que
por eles morreu e ressuscitou. Então Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, para que nós não vivamos uma vida para nós mesmos, mas uma vida para Deus. Uma vida para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Com isso em mente, devemos parar e perguntar: como tenho eu vivido a minha vida? Aquele que morreu na cruz por mim e que ressuscitou e disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Ele está contente com o meu viver? Estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor ou uma vida sem sentido? A sua vida pode ter sentido se você seguir o que ensina as Escrituras. Nosso tempo já foi, mas a minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, para que você possa considerar que não há maior aventura que você possa viver na sua vida do que andar com Jesus, porque Ele faz coisa nova cada manhã. Ele nos surpreende com o seu cuidado, com o seu carinho, com o seu amor. Ele é maravilhoso. Não há amigo melhor do que Jesus. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, você só vai saber quando entregar a vida a Ele. Você pode saber por teoria, porque Paulo mesmo fala: se antes conhecíamos a Cristo de outra forma, hoje já não o conhecemos assim. Isso significa, se antes você conhecia a Cristo de ouvir falar, ou por ler sobre Ele, você precisa conhecê-lo por experiência pessoal. É como nós temos um primeiro-ministro, nós podemos conhecer muito sobre ele pelo que as notícias falam, e nunca conhecê-lo pessoalmente. Com Deus é assim também. Muita gente conhece muito sobre Jesus, mas nunca chegou àquela experiência de se render aos pés de Deus, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e passar por aquela transformação maravilhosa que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós nos rendemos à Tua majestade, ao Teu poder, à Tua glória, e suplicamos a Deus que, ainda que o tempo foi curto e a minha palavra tão rápida, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que a nossa mente possa ser inquiridora, como Paulo, inspirado pelo Espírito, nos desafiou a fazer, e analisar, e avaliar, e considerar o que está na Escritura, porque tanta certeza temos que ela é a palavra de Deus, que Paulo disse: examina, verifica para você mesmo. E nós sabemos, porque temos verificado e temos visto que Cristo é o Senhor e Salvador e Rei das nossas vidas. Continua abençoando a Tua igreja e acrescentando a ela aqueles que se hão de salvar, e fazendo-nos testemunhas da ressurreição, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, e ainda estaríamos perdidos nos nossos pecados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda que